Para a reflexão da noite, o tema de hoje, teremos o tema aborto. Dando sequência ao projeto Ame pela Vida, projeto este que termina nesta semana, também em todas as casas espíritas que são filiadas à AME. Hoje aqui no Jesus de Nazaré, este tema aborto, a valorização da vida, neste período do mês de setembro, ao qual a AME também, juntamente com o Movimento Espírita de Divinópolis, abraça essa causa em valorização da vida. E quem irá contribuir com a palestra de hoje é a nossa amiga Mara Regina. Mara, bem-vinda, bom trabalho, que Jesus a abençoe. Uma boa noite a vocês. Nós queremos, acima de tudo, agradecer a oportunidade, porque são vocês também que nos motivam o estudo e o conhecimento. Quando nós nos propusemos e encontrar, buscar a doutrina espírita, aliás, nós começamos buscando o entendimento de vida. E pelos vários caminhos passados, até que defrontamos com uma pessoa que até hoje e para o resto da minha vida e possivelmente as demais, uma pessoa que me marcou, Honório Abreu. Lembro dele como se fosse hoje, na minha frente, no momento de acolhimento, como muitos passam por aqui. E a frase dele foi: não precisa dizer nada, só busque. E foi assim que eu fiz. E é assim que eu estou fazendo e continuarei fazendo. Porque são vocês que nos motivam. Eu lembro de uma música de dois grandes filósofos, Almir Sater e Renato Teixeira, de sua música Tocando em Frente, quando no seu finalzinho ela diz: estrada eu sou, estrada eu vou. Estrada eu sou porque eu estou aprendendo com vocês. O nosso assunto é um assunto polêmico, é um assunto delicado, mas um assunto que pede e precisa enfrentamento. Mesmo porque estamos escutando por aí, aqui no Brasil, falando da legalização do aborto. Legalizar a morte de alguém? Nós todos estamos aqui porque estamos procurando vida. Senão não estaríamos. De entender, de caminhar, de fazer melhor, como nas perguntas aqui, de evitar atitudes pesadas, inclusive com a perda da própria vida. Então, nós vamos entender o significado do nosso tema. Nós podemos decidir sobre a vida ou a morte de alguém? Com um detalhe: este alguém não pode se defender.
Tem acontecido, já aconteceu muito, ainda continua acontecendo muito. Então nós vamos entender o que é o aborto. Olha só que interessante. Medicina, ação ou efeito de abortar, abortamento. Jurídico, descontinuação dolosa da prenhez, com ou sem expulsão do feto, da qual resulta a morte do nascituro. Olha só que interessante, gente. O jurídico nos informa isso. Mas está querendo legalizar? Fica um contrassenso nessa fala. É vida. Bom, para nós entendermos, nós vamos ter aqui uma mensagem linda de Joana de Ângeles, chamada Conhecimento, do livro Vida Feliz. Mergulha a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Nós precisamos entender o que é viver. Estamos aqui num plano de provas e expiações, que nos diz que quem está aqui, 90%, 10% nós vamos deixar para os espíritos que vêm nos socorrer, que vêm nos ensinar, como o próprio Kardec. Nos explicar o que é estar aqui neste planeta inicial, na caminhada, nem na metade, devido os grandes desafios que nós estamos sujeitos por nós mesmos, provocados por nós. E olha só, Joana de Ângeles fala, até uma frase assim, que para mim calou o coração. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. E a de cima, o estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com discernimento. Um amigo, né, uma pergunta de alguém que provocou a sua própria ida no autoextermínio. Foi dito aqui. Será que o conhecimento de vida chegou a ele, na realidade? Viver é só estar aqui? Levantar, tomar café, quando toma café, sair, trabalhar, voltar, essa rotina que acaba nos levando, provocando
uma possível acomodação. Então, o que é que nós temos? Olha só, na questão 909A do Livro dos Espíritos, a seguinte questão: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Uma resposta considerada simples, sábia e objetiva. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer-se, a chave de todos os nossos desafios, do menor para o maior. Entendermos o que é a vida, além dessa pretensa acomodação que muitas vezes nós nos colocamos e que foi o motivo da nossa busca. Caramba, tem que ter mais. Tem que ter algo a ser oferecido. Uma explicação maior. E eu me lembro, minha gente, interessante, que quando nós iniciamos, há uns 35, 40 anos atrás, mais ou menos, conversando com um padre, Padre José, a gente frequentava o ambiente e eu perguntei a ele o que era a vida e mais algumas perguntas. E ele me disse: filha, eu não sei te responder. Eu estou voltando para a Itália, mas eu te digo que busque. Foi o primeiro buscar que eu ouvi. E eu agradeço muito a ele. A partir daí, eu comecei a buscar. Como todos nós estamos fazendo aqui. Buscando. E tendo respostas. Isto é que é importante. Mas a questão é conhecimento. Sempre foi nos dito isto. Nas palestras com Sonório, com Simão Pedro, entre tantos, Pedersoli. E cada vez mais ficávamos encantados. Só que uma vez alguém nos disse: não só conhecer, mas agora praticar. O conhecimento sem ação, sem a prática, é aquele curso que a gente faz e não tem uma avaliação. Então vamos ver aqui. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Conhecer-se. Quem se conhece aqui? Quem já deu uma paradinha? Quem já refletiu um pouquinho? Aqui, não precisa ir ter um horário específico, não. De pensar: quem sou eu? Por que eu estou reagindo ou reagi naquela situação? Inclusive do abortamento.
Vamos pensar um pouquinho mais. Nós temos na doutrina espírita, orientado pelos amigos espirituais, 3 situações que vão nos ajudar a evitar atitudes como o nosso assunto de hoje, entre outros. Não é só sobre aborto, é suicídio, é maledicência, etc. Olha só, nós temos, primeiro, conhecer-se a ti mesmo. Autoconhecimento. Na doutrina espírita, na resposta 919 do Livro dos Espíritos, minha gente. Tudo começa por aqui. Não adianta você querer reformar algo que mal conhece. A segunda, reforma íntima. Somos viciados em emoção, presos a padrões de pensamentos repetitivos que atrapalham nosso amadurecimento espiritual. Então, é preciso boa vontade para mudar, abandonando de vez aquilo que nos faz sofrer. Foi perguntado aqui também. Como isso acontece? A vida não é um processo que se dá por se dar. Tem toda uma preparação. Deus não faz nada errado, minha gente. Somos filhos de Deus. Precisamos ter isto presente na nossa vida. Não como vendo Deus lá, longe, não. É aqui, é agora, é dentro de mim. Eu sou filho dessa energia criadora e criativa. Eu posso fazer diferente. E olha, para fechar, a caridade. E achamos muito interessante a resposta. O que é a caridade? É mais do que assistência social. No fundo, é estarmos de coração aberto, dispostos a acolher aquelas que vêm ao nosso encontro no dia a dia. É o espírito de gratidão e vontade. Mais uma vez a palavra vontade. Eu preciso querer. Pode-se ficar aqui 24 horas se falando, esclarecendo. Se eu não quero, eu não faço acontecer. Mais uma vez a palavra vontade. E a vontade de repartir com todos as bênçãos da paz que queremos conquistar. Isso acontece não porque queremos algo em troca, mas porque a nossa alma, mente, não palpável, não é isso aqui, é muito mais, nos dá. Caridade é ter fome de amar. Combina com aborto, gente. Não estamos aqui pré-julgando ninguém. Que isso? Quem sou eu? Muito pelo contrário. A nossa reflexão é ajudar. Nesse mundo de imediatismo, você vale pelo corpo lindo que você tem. Você vale pela sua aparência. Então nós precisamos refletir.
o que é que está ainda acontecendo com todas as condições, esclarecimento, inclusive de orientações de anticoncepcionais, para que eu não prejudique alguém que teve a oportunidade de chegar ligado a nós, em confiança, e mesmo que não seja, como uma vez eu escutei, eu não pedi para nascer. Uma pessoa me disse que ela escutou isso. Por que você tentou fazer isso? Eu não pedi para nascer. Então, é mais uma vez, como foi falado muito aqui, um processo consciencial. Agora, é um processo que nós precisamos conhecer. Sem o conhecimento, eu não chego a lugar nenhum. Não importa o que passou, ontem é ontem, Zé Fini. O amanhã, não sei. Mas hoje eu posso fazer diferente. Eu estou fazendo o meu culto, eu estou fazendo minhas orações, eu não estou conseguindo vencer determinada situação, também como foi dito aqui. Mas a palavra vontade, firmeza e trabalho. Trabalhar em prol do outro, onde eu estiver. Não precisa ser só na casa espírita, não. Ou nos templos, não. Eu posso ajudar o outro, eu posso dar o meu ouvido a alguém que queira desabafar o momento que ela está passando. E muitas vezes, devido ao nosso apontamento, estou apontando para você não, viu? O apontamento, ou seja, a crítica, faz com que muitas vezes nos fechemos e às vezes cometamos ou cometamos alguma coisa indevida. No caso, hoje, infelizmente, a perda de alguém. Então vamos pensar nisso aí. Olha, um aborto, para nós espíritas, é uma pena de morte. É colocar para alguém, é decidir, definir, determinar. Você vem, você não vem. Acabou. Eu mando. É uma vida. É alguém que está ali, tendo a oportunidade de se educar mais um pouco, mas que eu não tenho esse direito de tirar. E mesmo assim, gente, estamos falando de um processo complicadíssimo. É só a criança, o feto, que está envolvido? Quantos estão ali, trazendo para si complicações? Não só aqui, no caso, a mulher vai sofrer mais essas complicações físicas e psíquicas, espirituais, psicológicas. E outras pessoas que, por falta da condição de respeito à vida, respeitar a vida,
ajuda ou promove esta situação? Vamos pensar nisso. Olha, na mulher, a seriedade das consequências físicas. Olha um monte de situação, vários comprometimentos em que a mulher passa a adquirir, eu estou dizendo, física. Será que ela realmente tem conhecimento? É dito a ela, olha, a sua atitude pode lhe trazer isso. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, tendo conhecimento disto aqui, nós vamos desistir. Só física, a gente nem falou da espiritual. Isso é comprovado, viu, gente? Nós sabemos disso. Infelizmente, nós conhecemos, né, pessoas, mulheres, que no momento infeliz, de total abatimento moral, cometeu essa atitude. E mais uma vez, como foi dito aqui à mesa, na consciência, não tem como esquecer. E isso vai fazer mal a ela o tempo todo. Infelizmente. Infelizmente. Não, lógico, a gente não deseja isto nunca. Olha, consequências psicológicas. Quando nós falamos de luto, nós pensamos em, né, perdas aí, até um cachorrinho. A gente expressa, a gente chora, a gente se manifesta de todas as formas. Agora, no luto do aborto não tem como. É um luto calado. É um luto introjetado. É uma energia jogada dentro de si. E que a mulher vai conviver com esta situação. Ela não pode manifestar. Nós sabemos, inclusive um pouquinho mais à frente terá isso, os psicólogos entendem perfeitamente a questão do luto, né? Quantas vezes nós enfrentamos essa situação e somos atendidos e falamos, colocamos para fora. Agora, esse tipo de luto, não. É um luto mudo, onde não se pode expressar. Aliás, sabe por quê? Porque quando eu tenho o luto considerado normal, eu posso ver, eu posso tocar. No luto do aborto, não. É negado a existência daquele ser. Muitas vezes não é nem considerado um ser. E o interessante, minha gente, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que inclusive nos países
legalizados nesta situação, não se conversa, não se fala, há um tamponamento. É algo que passa pela superfície. Não se fala. Por quê? Vai se falar de quê? Vai se falar de quem? Não existe, não teve nada. Já escutamos que, no levantamento aqui, no Brasil, dizendo da legalização do aborto, parecendo que é uma coisa fora do comum, mentira, não é não. Não se faz as estatísticas nos países legalizados com relação a isto. O que é? Que sentimento é esse? O que se provoca? As doenças provocadas, como nós vimos lá atrás, as doenças provocadas, inclusive, minha gente, com estatísticas de 20 a 30% de possibilidade de câncer de mama. Vocês sabiam disto? Olha, eu juro para vocês, eu não sabia. Por isso que estudar é bom. Conhecer é bom. Eu não sabia que essa situação provoca na mulher, nesse percentual, a possibilidade do câncer de mama. E o interessante é que é na primeira gravidez. Eu falei, meu Deus. Olha o peso que isto provoca, e muitos de nós só têm a superfície da informação. Parece uma coisa assim, é séria, mas parece que fica uma coisa meio que se pode levar. Não se pode levar, tem que se enfrentar. A gente não sabe com quem a gente vai encontrar. Vejamos hoje. Olhem a permissividade que está acontecendo no mundo, em todos os sentidos. Sentimento virou brincadeira. Jomar disse do casamento aqui. Que casamento? Muitos. E já escutei de jovens na área escolar. Que isso? Não, é uns amassos. São amassos, abraços, um quiprocó. Somente. Para quê? Casamento, coisa séria. E eu fazia de propósito. Quando tínhamos a conversa com o jovem, eu fazia de propósito para ouvir o que ele está captando aí fora. Porque a gente fala daquilo que estamos em contato. E aproveitando uma situação, analisa a nossa mídia. Se apertar o aparelho lá, pinga sangue. Os jornalistas precisam mudar? Sim. Mas nós também aprendermos a separar. Não dar vazão às coisas negativas. O mundo é bonito demais. Isso é uma obra divina. Quando você pega um jardim
bem tratado, né? É como uma pequena instituição. E o que é que nós estamos deixando entrar na nossa casa? É o que nossos jovens estão tendo. Com essa permissividade, alguém aproveitando um espírito obsessor encarnado, tá, gente? Aproveitando da situação, né? Depois você tira, depois você tira. Como se é nada. Precisamos refletir muito. Quantas e quantas vezes, nesse ano ainda, eu conversei na escola com jovens, adolescentes. Escutei histórias e histórias. E como eu ficava com a mão no queixo, para o queixo não cair, eu falei, meu Deus. E aí nós pensamos, onde estão as famílias? A presença familiar na vida desse jovem ou dessa jovem. Porque todos os dois cometem a situação. Não sei porquê, graças a Deus, mesmo porque, primeiro, né, nós tínhamos a Havaiana na frente, para depois a explicação. Eu sou dessa época. Primeiro era a Havaiana, sabe? Para não falar outras coisas. E depois a pegada de orelha. Meu pai gostava muito, e eu agradeço muito a ele ter feito isso. Senta aqui. Hoje a gente não pode nem dar um abraço num filho. Dizem, né? Dizem que não se pode fazer isso. Mas e com isso? O que nós vamos fazer? Vamos pensar. Olha as consequências que nos acometem ou acometem aqueles que estão nesse processo. Depressão, ansiedade, culpa. Foi feita uma pesquisa. Um pesquisador americano fez uma pesquisa com relação ao que acontece quando há o abortamento. E ele encontrou nas mulheres de forma geral, e inclusive em homens, isso aí, ó. Gente, nós estamos aqui para viver bem. Viver bem não é ter dinheiro no bolso. É ter ele também. Divaldo, nas suas últimas palestras, agora, vocês vão ouvir o tempo todo ele dizendo: nós estamos passando por uma crise moral. Não é que tenhamos que ser perfeitos, não. Nós somos perfectíveis. Nós estamos em aprendizado. Nós estamos buscando entender quem nós somos. Mas hoje nós já sabemos. Nós já temos muita coisa. Sem falar que a lei divina, aqui, ó. Nós somos filhos de Deus, gente. Não tem condição, não, de ser diferente, não. Então eu vou tomar uma atitude
Se eu parar um segundo, eu sei que vai dar errado. Que aquilo não é. Se a gente se escutar, eu estou falando em causa própria. Quando a gente fala para o outro, primeiro a gente se ouve. Eu estou falando em causa própria. E cada vez mais eu tenho observado isso. Muitas vezes, muitas decisões, a gente bate um papinho com a turminha, né? Interna, nosso amigo espiritual, ou os, né? Porque às vezes um não dá conta, a coisa é meio complicada, tem que ter uns 3, 4 aí para dar uma sustância. E a gente escuta, não vá por esse caminho, não tome aquela atitude, não fale aquela palavra. Isso é assim, ó. É só questão de parar um pouquinho e ouvir. Só isso. Olha um monte de coisa que uma mulher vai adquirindo de situações dificílimas no seu enfrentamento. Imagina para tirar isso aí. A doutrina espírita tem essa sustentação. A gente pode chegar e conversar e pedir ajuda. Não é à toa que nós temos aqui em todas as casas o processo de acolhimento. É o processo que eu brinco muito de ouvimento, de ouvir. E a gente aprende muito. Aprender a ouvir é uma ciência. Vocês já observaram o quanto nós estamos ansiosos, independente de qualquer situação? Como dizia minha mãe, no frege da vida, na luta, principalmente íntima, na dificuldade de ouvir o outro. Nos encontros de família, que muitas vezes não têm acontecido na sua maior parte, os encontros de família, no final de semana, onde se trocava ideias, onde se tinha oportunidade de conversar-se sobre este assunto, mesmo que não com toda a orientação, no caso da doutrina espírita, mas de dizer-se que não é um ato saudável, que é algo de muito sofrimento da pessoa, porque ela não pensou, muitas vezes, no ato de se conseguir este filho, que não foi sozinho. Olha, esse luto que nós estávamos conversando é a questão que falávamos para vocês. É uma negação. Por isso que a pessoa adoece. Muitas vezes a depressão, no normal, digamos assim, se é que há depressão normal, em outros casos, nós temos que falar o que estamos sentindo. O que é que está acontecendo na nossa vida? Quantos, né? E graças a Deus que nós temos esses profissionais, que bom. Mas nem isto, essa pessoa que comete essa situação, ela pode, inclusive nos países legalizados, viu, gente? Vamos pensar muito com relação a essas falas esquisitas aí, aqui no Brasil. Por quê? Primeiro, ela tem que dar de cara
com a culpa, ela se sente culpada. Principalmente a mulher, na maioria das vezes. E a culpa provoca situações constrangedoras conosco. Sentimentos pesados, tensos. Inclusive de dor física. Por quê? Transmitimos do cérebro, da mente, para o corpo. Por isso que é difícil. Olha, pós-aborto, o que acontece? O luto que não foi autorizado, não se pode falar, você não toca nesse assunto, acabou. Principalmente se há adesão da família. É vergonhoso, você vai envergonhar a nossa família. Olha, nesse jornal, para crianças, né, de psiquiatria e psicologia, olha só. Isto, gente, esses dados aqui são de países onde o aborto é legalizado, tá? Para vocês terem noção. Esse jornal fez essas pesquisas. Eu fiquei pensando quando nós estávamos pesquisando, estudando, refletindo, a seriedade quando eu me torno conivente com esse ato. Olha, atitudes suicidas. Eu posso, e eu fiquei pensando nos profissionais da medicina que provocam isto. A seriedade disso, a contribuição para o suicídio de alguém. É muito complicado. Olha, aí vai entrar a consequência espiritual. Ou vocês acham, né, que a coisa ficaria só aqui? Não. Eu vou contar uma coisa para vocês, pessoal. Estudando esse tema, nós tivemos percepções de algumas coisas. Só o assunto puxa aquele que foi abortado. É uma equipe. Imagina, se vocês hoje estão aqui, graças a Deus, não tiveram quem pensasse sobre esse assunto. E a situação espiritual é seríssima. Não tem como fugir, livre-arbítrio. Plantou, colheu. Tomate, tomate. Não é tomate maçã, não. Ou laranja, não. Acabou. É cobrança? Não, mas é um fato que a doutrina nos passa. 2 e 2 são 4. Pronto, não é 3,5, nem 4 e 5, não, 4, objetivamente. Acabou. E nós nos tornamos, digamos assim, ligados a este que de alguma forma foi colocado fora. Se
possivelmente até não tivesse algo a se estabelecer ou restabelecer, o comprometimento com aqueles, de forma geral, pai, né, a mulher, o homem, médicos, quem aderiu a essa situação se comprometeu nisto aí, ó. Inclusive com obsessões. Vamos pensar. Olha, as razões espirituais, consequências na vida posterior, próxima, no homem. O que pode acontecer? Pode acontecer. Não quer dizer, vou fazer um exame, tem alguma situação. Mas isso aqui pode acontecer. Todos esses traumas no homem, na mulher, a mesma situação, olha lá. Inclusive com a equipe médica se comprometendo. Muito mais sério. E, gente, para nós refletirmos, nós achamos muito bacana essa fala desse chefe indígena, é um chefe indígena Seattle. Ele, quando ouve pelos Estados Unidos, né, digamos assim, os Estados Unidos acampando a região deles, isso é só parte dessa fala dele, vamos dizer assim. Quando ele fala da teia da vida. Isto sabemos, todas as coisas estão ligadas, como o sangue que une uma família. Tudo o que acontece com a terra, acontece com os filhos e filhas da terra. O homem não tece a teia da vida, ele apenas é o fio. Tudo o que ele faz a teia, ele faz a si mesmo. Isso é antigo, isso fala da vida. A nossa vida é uma teia. Nós precisamos de todos. Todos precisamos uns dos outros. Às vezes, fazendo caminhada, escutamos assim, porque aquele que está fazendo a limpeza da rua, alguma coisa, fazendo uma crítica, aí eu penso assim, será que ele daria conta? Nada está errado. Deus não faz nada errado. Olha a natureza, olha a obra divina. Olha, a obra do homem tem as suas deficiências. Ela é impermanente. A obra divina é perfeita. Nós ainda vamos ter que caminhar muito. Gente, só um minuto. Está na hora já? Uau! Nós vamos ter que caminhar muito. Eu peço a vocês que reflitam, que sejam mediadores dessa teia da vida, ajudando principalmente esses jovens que aí estão sem nenhuma informação, usando a energia corpórea, sem imaginar que ali tem a oportunidade da vida,
a oportunidade da reencarnação, do refazer os erros. Nós erramos. Nós somos imperfeitos. Então, somos partícipes dessa teia. Um depende do outro. E nós vamos terminar agradecendo a vocês a oportunidade, viu, Euripides? Só vamos terminar aqui com uma fala de uma pessoinha, agradecendo a vocês a atenção. Oi, meu nome é Bento. Hoje eu tenho 3 anos. E a minha história começa bem antes. Quando meu pai namorava a minha mãe, eu comecei a existir. E ainda eu era um tamanho de uma sementinha. Mas eu estava ali. A minha mãe ficou com muito medo como eu descobriu. Eu tentei falar, calma mamãe, mas ela não ouviu. Então meu pai teve uma ideia de zirico, abortar eu. Vê se pode. É quando a minha vovó ficou sabendo. Ficou muito bafo. Eu ouvi a vovó dizendo: desde que eu vou criar essa criança. Mas quando que eu nasci, eu acho que a mamãe me deu pra vovó. Ficou doida comigo. Também bonitão assim, o meu pai quando me viu nascer, até chorou. Agora que eu tô bem grandão, entendi que a mamãe e o papai não sabiam o que estava fazendo. Então eu perdoei eles. Agora eles estão pensando até arrumar o meu irmãozinho pra mim. Mas já falei, ele tem que gostar de jogar bola. Imagina que eu não existisse. Não ia ter graça. Você não acha? Acha demais. Para quebrar, gente, um pouquinho, né, a seriedade do assunto, mas é com a brincadeira mesmo, lúdica, para a gente pensar. Muito obrigada pela atenção de vocês. Jesus nos abençoe, nos fortaleça e entenda que a vida, possamos entender que a vida é maravilhosa. Vamos viver e viver bem e viver com Ele.